irmãos, para todos os irmãos, vamos descansar a nossa alma, sossegar a nossa alma. Esse momento é um momento solene, um momento importante, um momento em que todos precisam ter um espírito sereno, tranquilo, para compreender aquilo que Deus quer nos falar. Então, se assente no seu lugarzinho, faz silêncio na sua alma e abre os ouvidos, tá bom? Vamos ler aqui, Hebreus capítulo 7, versículo do 1 ao 10, que diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente Melquisedeque se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, Melquisedeque é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, ou melhor, desculpe-me, aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Amados, na semana passada, eu não estava aqui, eu estava em viagem, descansando com a família, mas eu gostaria muito de ter estado com vocês aqui na semana passada, porque foi o primeiro encontro da igreja no domingo, com este adesivo que foi colocado aqui na entrada do nosso local de reuniões. Todos vocês observaram que aqui tem um adesivo? Teve alguém que estranhou? Teve algum estranhamento? 2 pessoas, 3 pessoas, tem mais alguém? 4 pessoas, 5 pessoas, está aumentando. Também? 6 pessoas. Os demais não estranharam? A estranheza de vocês que estranharam, foi uma estranheza positiva ou negativa? Positiva? Nem negativa nem positiva. A estranheza foi em razão de quê? Das figuras, imagens? Ou por não saber o significado? Enfim, a despeito de qual foi ou como foi a estranheza, o fato é que esse adesivo, esse painel, ele foi pensado antes de nós mandarmos confeccionar e colocar aí. Esse painel, ele tem uma mensagem. Então logo você olhar, se você olhar apenas para as gravuras, você vai ver pessoas de várias e diversas nacionalidades, ou seja, pessoas que estão nos mais diversos países, de culturas diferentes, de costumes diferentes, pessoas que são um tanto diferentes de nós no que diz respeito à cultura e ao segmento de fé e de outras coisas mais. E se você observar as palavras, você verá que lá tem a palavra, salvo engano, reconciliação. Bem no centro, numa letra maior, você encontra o nome Melquisedeque, e você já deu para perceber que Melquisedeque é o texto bíblico de Hebreus capítulo 7. Tem a palavra paz, tem a palavra amor, o que mais? Tem a palavra, não sei se tem a palavra evangelho, mas são todas palavras que traduzem aspectos do evangelho eterno de Deus.
São todas palavras que falam que todos os homens, onde quer que eles estejam, são alvos da salvação de Deus, são alvos do Evangelho de Deus. Ou seja, o entendimento que esse ministério tem, e é um entendimento, não é um entendimento particular, nem privativo, mas é um entendimento que consta nas páginas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é de que a salvação, ela pertence a Deus, ela não pertence a uma organização, a salvação não pertence a uma religião específica de nome cristianismo. A salvação, ela é de Deus, e esse Deus, que é o Deus Criador, que é o Deus Redentor, que é o Pai de todos os homens, que é o Deus que sustenta todo o cosmo, que alimenta todo o cosmo, que é a vida que gera e sustenta o cosmo. Este Deus, ele é maior do que o tempo e o espaço. Alguém pode perguntar, o que significa dizer que esse Deus é maior que o tempo e que o espaço? Essa mensagem de hoje, cujo tema é o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, visa tratar com um problema que tem a sua origem, certamente, não somente numa visão equivocada, mas sobretudo num orgulho caído, num orgulho pecaminoso, num orgulho perverso que há no seio do cristianismo. Isso porque, quando nós olhamos para a história, o que nós vamos observar? Que pelo menos durante toda a Idade Média, a igreja prevalecente, a igreja predominante, a igreja católica apostólica romana, conferiu a si a salvação de Deus. Embora falasse que Cristo era quem havia morrido pelos nossos pecados, mas foi pregado durante muito tempo que a salvação, que o homem só tinha acesso à salvação por meio da igreja. Ou seja, sem a igreja o homem não poderia ser salvo. Imagine que esse pensamento, que perpassou toda a Idade Média, era a ideia de que Deus havia dado a salvação por meio de Cristo ao homem, mas consignou a sua salvação na mão de uma instituição religiosa, temporal, limitada no espaço, limitada no tempo, limitada para apenas um dos hemisférios terrestres. Ou seja, daí se entende bem, se a salvação de Deus depende da Igreja Católica Apostólica Romana, como foi pregado durante tanto tempo, tantos anos, significaria que quem estivesse longe e sem acesso àquela igreja, eles não poderiam ser salvos. Vocês entendem ou não? Sim ou não? Se a pessoa estivesse distante no tempo, os que viveram antes da Igreja Católica, como seriam salvos? Nós estamos pensando. E os que vivendo no mesmo tempo, morassem num outro hemisfério, do outro lado do mundo, e não tivesse acesso, sobretudo naquele tempo que não tinha as redes sociais, que não tinha a web, a teia de comunicação mundial. Como é que as pessoas poderiam ter acesso à salvação? Então a salvação ficaria restrita no tempo e restrita no espaço, o que geraria naqueles que tiveram acesso àquela igreja um orgulho de se sentir salvo e privilegiado em detrimento de tantas outras pessoas. E aqueles que viveram em terras distantes, num tempo remoto, numa língua difícil, diferente, aqueles que nunca ouviram falar de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, nem de Moisés, tampouco do Jesus histórico. Ou vocês não acham que há tribos que desapareceram da terra sem nunca ter ouvido falar nesses nomes? Depois da Igreja Católica Romana veio a Igreja Protestante. E a Igreja Protestante, então, com a sua mensagem do Evangelho, seguida também pelos evangélicos, que são os de movimento pentecostal e neopentecostal, pregando o Evangelho enquanto um mero evangelho histórico. Ou seja, diz assim: para você ser salvo, você tem que aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Quem já ouviu isso aqui em algum lugar? Aí alguém questiona, pastor, mas não é verdade? A Bíblia diz: quem crer no nome de Jesus será o quê?
salvo. Não foi assim que Paulo, inclusive, falou para o carcereiro, quando Paulo foi liberto da prisão, e o carcereiro perguntou: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Não é isso que diz a Escritura? E é verdade. O crer verdadeiramente no Cristo histórico, não somente na historicidade do Cristo, mas sobretudo na pessoa, no nome, enquanto a obra que Ele realizou, enquanto aquele que realizou a obra de redenção por nós, certamente nos traz salvação. Mas essa salvação de Deus, ou a salvação de Deus, é a pergunta que nós suscitamos. Ela estaria limitada somente para aqueles que tiveram acesso a esta informação? É uma pergunta que tem que ser feita. E não bastando esse problema de reduzir a salvação de Deus, ou limitar a capacidade divina, a sabedoria divina e o poder divino, para salvar apenas meia dúzia de pessoas. Quando eu falo meia dúzia, é porque se você olhar para a história da humanidade, na sua plenitude, desde as primeiras humanidades até a humanidade atual, onde somos aproximadamente 8 bilhões de habitantes sobre a Terra, e você for olhar do ponto de vista histórico, do ponto de vista do cristianismo, o grupo de pessoas que seriam salvos seria um número minúsculo de pessoas, quando comparada a toda a história e a todas as humanidades de todos os tempos. Quando eu falo humanidades, é porque em cada época tem uma humanidade presente. Então todos os que já morreram não fazem parte da humanidade presente, e eles foram humanidade no seu tempo. Bem, de todo modo, essa mensagem, ela visa tratar com esse orgulho, tratar com a presunção e, sobretudo, fazer com que os nossos corações sejam alcançados pela luz do Evangelho, de tal maneira que nós possamos, não somente a partir dessa visão que a Escritura vai nos trazer, mediante o Espírito Santo, ou que o Espírito Santo nos trará mediante a leitura da Escritura, que nós possamos amar a Deus e a todos os homens indistintamente. Quando você entra, que vê naquele painel, você vê um garotinho careca, ele deve estar vestido talvez com uma roupa, que tipo de roupa é aquela? Aquele menininho carequinha que tem bem aqui. Qual é, Gil, aquela roupinha dele? Como se fosse um budista, mas não necessariamente a religião, mas tipicamente de um lugar, né? Enfim, de todo modo, ouça, portanto, essa ministração. Se te causa estranheza o painel, e se porventura a mensagem, agora já na introdução, te causa certa estranheza, que é mais do que natural, você fala assim: mas eu pensava que era de um modo e me parece que é de outro modo, como é que é isso? Dê ao seu coração a oportunidade de ouvir, e deixa que o Espírito Santo te ilumine mediante a leitura das Escrituras, tá bom? Bem, queridos, falar sobre a salvação de Deus, e falar sobre a salvação de Deus para o mundo inteiro, indistintamente do tempo e do espaço onde as pessoas possam existir, o fato é que falar desse assunto não é uma questão minha, porque alguém poderia dizer: agora o de volta à palavra está com essa ideia tal. Cuidado, porque a própria Escritura, e mais propriamente o próprio Cristo Jesus, ele trata desta questão com bastante clareza nos Evangelhos. E o primeiro ponto que eu quero que os irmãos pensem comigo, porque é um assunto tão grave, que é preciso que nós reflitamos. A primeira questão a ser pensada é o que Cristo falou, certa ocasião, para os fariseus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 22. Faça essa verificação. Vamos reunindo ponto a ponto, como uma aranha vai tecendo ali a sua teia. Vamos tecendo ponto a ponto, até chegarmos no final da mensagem, para você compreender a grandiosidade, a beleza e o poder do Evangelho, e Cristo enquanto a sabedoria de Deus. Veja, Mateus capítulo 22, versículo 41 em diante. Diz assim o texto: olha: reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Então Jesus é sábio demais, né? Imagina que Jesus olha para os fariseus e escribas. Eu tenho que contextualizar para os irmãos entenderem o que está acontecendo. Os judeus, e eu vou falar com mais propriedade no capítulo 7 de Hebreus, os hebreus, eles tinham um orgulho,
orgulho caído. Porque o que eles pensavam? Nós, os judeus, somos o povo exclusivo de Deus. Quem não é judeu, quem não é descendente legítimo de Abraão, Isaque e Jacó, quem não tem a circuncisão, quem não guarda o sábado, quem não tem Moisés, não tem as promessas de Deus, e portanto estão destituídos da possibilidade de salvação. Imagine só, o povo de Israel, olha que orgulho. Nós temos inclusive o Cristo, o Messias virá de Israel. Eles tinham tudo, eles podiam se orgulhar e se gabarem de falar: olha, Deus, o eterno, o único, o Criador, Ele chamou Abraão. Havia em Ur da Caldeia centenas e milhares de pessoas. Pense você comigo. Deus foi lá, falou: Abraão, sai, eu estou escolhendo você. Olha o sentimento de Abraão: entre tantos, eu fui escolhido. Mas Abraão não teve esse sentimento de arrogância, mas esse fato de ele ter sido separado dentre tantos, viria no futuro a gerar um certo orgulho nacional no povo de Israel. Abraão sai: de ti eu farei uma nação. Agora os hebreus, já uma nação estabelecida, falavam: nós somos a semente da promessa, nós somos aqueles que foram chamados em Abraão, e nós temos uma marca. Eles carregavam uma marca na carne, literalmente falando, na carne, que os identificava como o povo separado, o povo escolhido, o povo eleito, em detrimento ao mundo inteiro. Imagine você fazendo parte dessa nação, só a gente. Aí você, como é que você olharia para um gentil? Gentil com O. Como é que você olharia para um gentil? Você fala assim: aquele lá é um pagão. Quem já chamou alguém aqui de ímpio? O fulano é ímpio. Vai que ele é mais santo que você, de repente, eu não sei. A palavra ímpio quer dizer não santo. É não. Pio, lembra do Papa Pio, tal? Pio é santo. Ímpio, portanto, seria não santo. Então, essa era a ideia. Pensa que o povo de Israel, portanto, tinha esse orgulho nacional, a ponto de construírem muros de separação no templo. Ou seja, se um gentil se aproximasse, só pode chegar até esse muro, daqui para cá você não pode entrar, porque você não é eleito, não é escolhido, não tem a circuncisão, você é pagão. Entenderam a questão? Aí então, o maior orgulho deles é que não somente eles tinham as promessas, Moisés, a Torá, os profetas, mas o descendente, o Cristo, nasceria de Israel. Aí então Jesus, chegamos no nosso texto, capítulo 22 de Mateus, versículo 41, uma vez reunidos os fariseus, Jesus chega, estão lá eles reunidos, Jesus os interroga. Jesus quer tratar com um problema, Ele quer tratar com uma visão equivocada acerca da verdade ou acerca do Cristo. E Jesus então os interroga, dizendo, versículo 42, que pensais vós do Cristo? Que pensais vós do Logos? Que pensais vós do Messias? Em que sentido, em que aspecto? Jesus continua: de quem é filho? De quem que o Cristo é filho? Boa pergunta, né? Qual que é a ideia de Jesus? O que ele pretende com isso? Olha a resposta dos fariseus, versículo 43, ou versículo 42. Responderam-lhe eles: o Cristo é filho de quem? O Cristo é filho de Davi. Quem concorda que o Cristo é filho de Davi aqui? 3 pessoas? 4, 5? Lembra, olha como essa questão que o Cristo é filho de Davi estava impregnado na cultura e no entendimento da época. Estava lá o cego, e o cego clamava como? Jesus, filho de Davi, tende compaixão ou misericórdia de mim. Então, quando o Cristo pergunta: o que vocês pensam acerca do Cristo, de quem ele é filho? Ele quer tratar com um problema, com um equívoco, com um erro. Qual erro? Pensar que o Cristo é filho de Davi. Aí não é? Não, nunca foi. E nunca poderia ser, absolutamente.
Pastor, mas qual é a vantagem de entender se ele é filho de Davi ou não? Muito. Porque se você pensa que o Cristo é filho de Davi, que ele nasce, portanto, de uma linhagem separada, ele seria uma propriedade de uma nação, ele seria a propriedade de uma religião, ele seria posse do judaísmo, restrito àquele povo. Vocês entendem? Por isso que você vai encontrar no Evangelho de Mateus, na genealogia de Cristo, a genealogia traçada, Jesus, aí começa, filho de Davi, filho de Abraão. Toda a genealogia de Mateus, ela remonta de Cristo até Davi, ou melhor, de Jesus, até Davi e até Abraão. Mas vem Lucas, e ele também tem uma genealogia de Cristo, e lá ele começa com Jesus, e vai até Adão. Ou seja, na genealogia de Lucas, toda a humanidade está ligada à pessoa de Jesus, ou do Cristo que seja encarnado na pessoa de Jesus. Mas quando Cristo pergunta, quem é o Cristo para vocês, de quem ele é filho? E eles respondem, o Cristo é filho de Davi. Jesus corrige esse equívoco, respondendo assim no versículo 43. Replicou-lhes Jesus, como pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele o seu filho? É difícil de entender a Escritura, né, irmãos? Fala a verdade. Vocês leram, quem entendeu? Só o irmão Constantino, né? Valentim, desculpe, amados. Constantino é ruim, né? Aquela história lá não é boa, não. Mas deixa eu explicar para vocês o texto. Olhem para mim. Jesus fala assim para os fariseus, de quem o Cristo é filho? Eles respondem, o Cristo é filho de Davi. Jesus fala, senhora, mas como pode? Como pode o Cristo ser filho de Davi? Se Davi, lá nas páginas do Antigo Testamento, falando sobre o Cristo, lhe chamou de Senhor. Davi disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Quem é o Senhor que disse ao meu Senhor? É Davi dizendo, disse o Senhor. Quem é o Senhor? O Eterno, o Pai. Ao meu Senhor, quem é o meu Senhor? O Cristo. Então Davi está dizendo que o Cristo é Senhor dele. Se o Cristo é Senhor de Davi, como pode, Jesus pergunta, Davi ser o seu pai? Pode porventura o filho, ou melhor, o pai, chamar o filho seu de Senhor? Imagine só um pai, você é pai, tem um filho, e você dirige-se a ele, ó meu Senhor. Tem sentido? Jesus está dizendo, o Cristo não é filho de Davi, e nem poderia ser, porque o Cristo, inclusive, ele é a raiz de Jessé. Quem é Jessé? É pai de Davi. Se o Cristo é a raiz de Jessé, o Cristo vem antes do pai de Davi. Então o Cristo é raiz de Jessé, que é pai de Davi. Portanto o Cristo é a raiz, é a origem de todos estes. Alguém fala, pastor, mas eu pensava que Jesus era o filho de Davi. Mas é o filho de Davi. Jesus é o filho de Davi. O Cristo não é o filho de Davi. Jesus é o homem, é o menino, nascido de Maria, nascido em Belém. É a humanidade que o Cristo usou para nela habitar. Ou seja, o Cristo se fez carne. Essa carne tem origem histórica, tem origem no tempo. Essa humanidade, ela é que está restrita, não o Cristo de Deus. O Cristo de Deus é aquele de quem Pedro testificou em Mateus capítulo 16, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, o Cristo de Deus não é o filho de Davi, ele é o Filho do Deus vivo. Isso significa que o Cristo é maior do que Davi, que o Cristo é maior do que Abraão, o Cristo é maior do que a nação toda de Israel, o Cristo é maior do que Moisés, o Cristo é maior do que a Torá. O Cristo não está preso nem limitado no tempo e no espaço. E se o Cristo de Deus não somente é a vida que traz à existência todas as coisas, mas se é Ele que nos dá a sua salvação,
a salvação do Cristo não pode estar restrita para um povo, ou para um hemisfério, ou para 2000 anos, como muitos assim pensam. Esse primeiro texto, ele quebra um paradigma, o paradigma de pensar que o Cristo de Deus estaria restrito. Para melhor entender isso, basta vocês lembrarem de um outro texto. Lembram que Jesus ele começa seu ministério na festa de casamento em Caná da Galileia? Lembram? Está lá Jesus, e também está lá o Cristo. O Cristo é o ser eterno, é o Logos. Jesus é a humanidade da qual o Cristo está vestido. Vocês entendem essa diferença? Sim ou não? Está lá então Jesus, o homem, está lá o Cristo encarnado na festa. A festa durava 7 dias. Começou a festa, eu imagino que lá por volta do terceiro, para o 4º dia de festa, o vinho acaba. E quando o vinho acaba, a mãe de Jesus, que sabia que Jesus era a encarnação do Cristo, porque ela recebeu a revelação, o anjo Gabriel lhe falou que nasceria dela o Filho do Deus Altíssimo. Enfim, ela pensou, agora é uma boa ocasião para que o Cristo se manifeste. Quando então ela ficou sabendo que o vinho havia acabado, possivelmente Maria, por ser mulher, estava mais próxima lá da dispensa, das pessoas organizadoras da festa. Ela correu lá em Jesus e falou assim: olha Jesus, o vinho acabou, atenção, faça alguma coisa. Aí Jesus, olhando para ela, o homem, lhe responde. Quando ele responde, ele fala palavras um tanto, se vistas ou interpretadas fora do contexto geral das Escrituras, um tanto agressivas, porque ele se dirige dizendo: mulher, o que tenho eu contigo? Olha a pergunta. Imagine você que é mãe, criou o menino, educou o menino, está num ambiente agora público, e diante de todo mundo a mãe vai lá e fala: oh, filho, faz alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa, porque o vinho acabou. E o seu filho olha para você e fala assim: mulher, o que eu tenho contigo? Qual é a nossa relação? Se ele falasse mãe, estabeleceria a relação de mãe e filho. Mas ele disse: mulher, o que eu tenho contigo? Ah, se eu fosse Maria, eu pegava uma vara, um cinto, uma sandália, falava: menina, eu vou te mostrar o que você tem comigo. Eu sou tua mãe, você me respeite, eu não sou nenhum dos teus parceiros, como dizia minha mãe. A mãe falava assim: eu não sou teu parceiro não, menina. Ué, mas não era o momento de fazer isso ou não era? Inclusive alguém um dia falou para mim que Jesus foi muito desrespeitoso nessa ocasião. Eu estava numa aula, na aula de literatura, na faculdade, e o professor disse que Jesus foi desrespeitoso, que ele não era aquele santinho que todo mundo diz não, porque se ele fosse diferente, ou não fosse desse modo, ele não teria destratado a mãe dele chamando de mulher e dizendo: o que eu tenho contigo. E eu sentado, com muito respeito a um professor muito excelente, por sinal, eu disse: professor, o senhor está totalmente enganado, não sabe o que diz. Você pode ser ótimo professor de literatura, mas de Bíblia já vi que você não entende nada. Me dê só 10 minutinhos da sua aula e você ficará esclarecido. Falei. Eu falei porque quando a gente falava coisa errada na sala de aula, ele falava com a gente desse tom. A Silvia sabe disso. Então ele me dava liberdade para a gente falar, com respeito, é lógico, mas para dizer: olha, não entra nessa área não, você não sabe, não fala, né? Tanta gente falando bobagem na internet, misericórdia. E eu não tenho nem como responder todo mundo, que é tanta bobagem. Se eu ficar o dia todo respondendo bobagem, não funciona. Então deixa a pessoa falar bobagem e finge que não estou escutando. Mas então, pastor, mas ele falou: mulher, o que eu tenho contigo. Não, isso não seria desrespeitoso? É porque neste momento começa o ministério do Cristo. O Cristo não se fez carne. Esse Cristo não tem uma obra a realizar. Essa obra não é do Jesus homem, é do Cristo de Deus. Ele é o Logos. E portanto Maria tinha que entender que Maria não é mãe do Logos, ela é mãe do Jesus de Nazaré. Ela não é mãe do Cristo. O Cristo é antes de Abraão. O próprio Cristo declarou no Evangelho de João: antes de Abraão eu sou. Como é que Maria pode ser mãe daquele que é o eu sou? Não tem como. Maria era a mãe do Jesus, da parte humana. E portanto, quando ele diz mulher,
fala aqui de criador para criatura, e quando o criador se dirige a um ser humano chamando de homem ou de mulher, não há nenhum desrespeito. O que tenho eu contigo significa, não pense que agora aqui é o menino Jesus, é o Jesus de Nazaré, aqui é o Cristo. Eu não tenho relação de filho e mãe, porque eu sou o Cristo. Entenda isso. Então esses dois textos nos demonstram claramente que o Cristo é maior do que Maria, do que Moisés, do que a Torá, do que de quem mais? Do que Moisés, do que o cristianismo, porque ele é eterno, ele é grande. E então o terceiro texto, eu quero que os irmãos entendam, é o texto de Hebreus capítulo 7, o texto que nós lemos agora há pouco. E esse texto é um texto que é muito revelador, é um texto maravilhoso, porque nessa porção da Escritura, o apóstolo Paulo, possível escritor dessa carta, ele vai abrir o nosso entendimento de uma forma tão clara, que nunca mais nós vamos olhar para a nossa religião, nossa religiãozinha, a nossa igrejinha, e achar que nós somos melhores ou superiores a qualquer outra pessoa ou ser humano da face da terra. Imagine vocês que quando a igreja nasceu, a igreja de Jesus Cristo, ali os apóstolos representantes do Cordeiro pregando, muitos judeus começaram a se converter a Jesus Cristo, foram se convertendo, a igreja foi crescendo, e isso começou a incomodar profundamente os líderes do judaísmo, porque os líderes do judaísmo estavam vendo os seus fiéis se convertendo a Jesus Cristo, ao Cristo de Deus, ao Jesus ressuscitado. Então eles começaram a pensar uma forma de impedir o crescimento da igreja. Uma das formas que eles usavam era perseguindo e até matando os cristãos. Mas talvez tivesse um outro grupo, um tanto mais intelectual, pensando uma maneira de conseguir destruir a teologia da igreja. Ou seja, se um grupo de judeus, pense comigo, eles estudantes, eruditos, escribas, lendo a escritura veterotestamentária, pudesse provar de alguma maneira que o Cristo de Deus encarnado em Jesus era uma farsa, era uma mentira, então a igreja se desmontava, sim ou não? Então havia ali uma batalha intelectual, uma batalha teológica. Então Paulo, por exemplo, foi um grande teólogo no sentido de ter que firmar as verdades por meio de conceitos. Por isso ele escreveu 14 epístolas para ensinar a igreja a verdade conceitualmente, um aspecto da escritura. Então imagine vocês que em uma certa ocasião, e que eu estou trabalhando hipoteticamente para criar um contexto para Hebreus capítulo 7, eu imagino que em certa ocasião teve um dos escribas que falou: pessoal, eureka, achei. Achou o quê? Pronto, a igreja acabou. Eu consegui encontrar uma falha profunda e tremenda na teologia da igreja, nos ensinamentos de Jesus Cristo. Eu consegui. E nós vamos provar para os cristãos que pela escritura que eles estão errados, e quando nós provarmos, eles não terão mais o que fazer e a igreja vai acabar. E qual foi a sacada desses judeus? Falou assim: olha, de acordo com Moisés, de acordo com a Torá, de acordo com o Antigo Testamento, o fato é que Deus só estabelece sacerdotes se for da tribo de Levi. Jacó tinha 12 filhos, Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou 12 filhos. Esses 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel. Das 12 tribos havia uma tribo, que era a tribo que procedeu de Levi. Então ficou a tribo dos levitas. A esta tribo Deus ordenou que procedessem os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Ou seja, não saía sacerdote de nenhuma outra tribo, só podia ser da tribo de Levi. Quando então esses eruditos lá lendo, então eu descobri o quê? Que se o Cristo ou o Jesus, eles não faziam tal distinção, se Jesus, o chamado Cristo, se diz o sumo sacerdote, não é isso? Ele não é o sumo sacerdote? Então aqui está o erro, porque
Jesus é da tribo de Judá, tribo da qual Deus nunca ordenou sacerdote. Eles encontraram uma falha, entenderam ou não? E agora, imagine só chegar para os crentes e falar assim: olha, vocês estão falando que o Cristo de vocês, Jesus aí é sumo sacerdote, mas está errado, porque o próprio Deus não permitiu que da tribo de Judá saísse sacerdote. O Jesus de vocês é da tribo de Judá, e agora? Aí vai ficar lá o crente pensando: misericórdia, e agora? O que eu vou fazer? Aí começa a desanimar, a pensar: puxa, está tudo errado, me ensinaram errado, o que eu vou fazer agora? Aí você, quando vai falar de Jesus como sumo sacerdote, você lembra: mas é da tribo de Judá, não é da tribo de Levi. E agora? Aí imagina então, hipoteticamente, que chamaram os principais líderes, talvez os apóstolos, quem sabe fizeram ali um concílio, entenda tudo isso hipoteticamente, para contextualizar o assunto, e então fizeram ali um simpósio, digamos assim, e alguém, um escriba, apresentou, portanto, o tema, mostrando os textos do Antigo Testamento, que Deus ordena, que só pode proceder sacerdote da tribo de Levi, que não tem sacerdote da tribo de Judá, nem de nenhuma outra tribo, mas só da tribo de Levi. Eu imagino Paulo sentado, ouvindo todo aquele discurso, e aí quando o indivíduo acabou, Paulo falou assim: você já acabou? Já acabou. Não tem mais nenhum texto para você mostrar? Tem mais algum argumento? Alguma coisa para você poder falar? Não, já falamos tudo. Então agora você se assente que eu vou falar para vocês. Eu vou falar. E aí talvez o apóstolo Paulo teria citado como primeiro texto o Salmo de número 110, versículo 4. Vamos usar o próprio Antigo Testamento para poder entender essa questão. Salmo de número 110, versículo 4. Quando lá no Antigo Testamento, falando sobre o Cristo de Deus, falando sobre o Cristo enquanto sumo sacerdote universal e atemporal, é dito profeticamente da seguinte maneira: o Senhor, o Eterno, jurou e não se arrependerá. Ele jurou o quê? Ele jurou acerca do Cristo. É um juramento acerca do Cristo de Deus. O Senhor jurou e não se arrependerá. Qual foi o juramento? Do Pai falando acerca do seu Filho: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Arão. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Levi. Não, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é uma palavra-chave para o nosso entendimento, por isso foi o nome que ficou em destaque no nosso adesivo. Pastor, me explica, o que significa que Cristo seja sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Bem, vamos entender agora o conceito acerca da revelação, para você poder voltar então nos argumentos lá judaizantes, acerca da tribo de Levi, que só dela podia proceder sacerdote, para você compreender. Vamos voltar na história, vamos reconstruir a história. Eu preciso que vocês me acompanhem. Vamos voltar na origem, lá na raiz do problema. Estavam todos os homens lá, na época da Torre de Babel, lá na Mesopotâmia. Até aqui da história, Gênesis capítulo 10, até aqui, e Gênesis capítulo 11, até esse momento da história, não existe povo de Israel, não existe nada de Levi, nada disso. A história vai começar daqui. Deus vem aqui e fala: Abraão, vem cá, Abraão, vou te chamar aqui, vem aqui. Eu quero separar você de todos esses povos, essas pessoas. Eu farei de ti uma nação. Começou Abraão, a semente daquilo que seria chamado nação de Israel, ok? Abraão gerou o quê? Isaac. Então olha, está surgindo uma corrente. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou 12 filhos. Desses 12 tinha um chamado Levi, do qual procedem os sacerdotes. Entenderam? Mas vamos voltar à origem. Quando Deus chama Abraão: Abraão, vem cá, vou fazer de ti uma nação. Antes de Abraão gerar Isaac, muito antes de gerar Jacó, muito antes de haver os 12 filhos de Jacó, muito antes de haver Levi, não tinha as tribos, não tinha nada, tinha só Abraão. Abraão é a origem, é o começo dessa história. Estava lá Abraão
numa situação, teve uma guerra. Estou falando de Gênesis capítulo 14. Ló, sobrinho de Abraão, havia sido capturado numa batalha. E Abraão então decide ir lá lutar contra 5 nações, lutar contra 5 reinos, para trazer o seu sobrinho de volta. Abraão reúne, portanto, 318 homens valentes, nascidos em casa, na sua casa, servos nascidos em casa. Nós aqui, 318, mas eu, vamos lá, vamos lutar contra aquelas 5 nações e trazer o meu sobrinho de volta. Eles foram. Qual é a possibilidade, na sua opinião, de Abraão vencer essa batalha? Abraão, com 318 homens, lutar contra 5 nações. Lógico que as nações daquele tempo não eram do tamanho das que nós temos hoje, mas independentemente disso, eram 5 nações. Com certeza as 5 nações somavam muito mais do que 318 homens, sim ou não? Qual é a possibilidade? Abraão vai, batalha contra as nações, vence os 5 reis, traz Ló consigo de volta, e ainda traz os despojos da guerra. Os despojos. Traz rebanho, traz um tanto de coisa, conforme era comum no tempo das grandes guerras, das grandes batalhas da antiguidade. Está lá vindo Abraão, todo feliz, satisfeito, talvez pensando assim: puxa, rapaz, nós vencemos 318 homens, nós ganhamos todo mundo, ai que maravilha. Aí ele se depara com alguém vindo ao seu encontro. Vinha um homem ao seu encontro, trazendo uma bandeja contendo pão e vinho. Ele chega, serve Abraão, Abraão come o pão, Abraão bebe o vinho. Abraão então separa o dízimo, ou seja, a 10ª parte dos despojos da guerra, e dá a este homem, cujo nome é Melquisedeque. Por que Abraão tirou o dízimo dos despojos e deu a Melquisedeque? Porque, como diz o texto, tanto em Gênesis quanto em Hebreus, Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão viu que ali estava um sacerdote diante dele, um sacerdote do Deus Altíssimo. Por isso que Abraão então, ele deu para Melquisedeque, o dízimo dos despojos. E quando então Melquisedeque recebe aquele dízimo, diz a Escritura que Abraão coloca a mão sobre a cabeça de Abraão, ou que seja, Melquisedeque coloca a mão sobre a cabeça de Abraão e o abençoa. Abraão então, depois de abençoado, volta para casa feliz da vida, tranquilo. De acordo com Hebreus capítulo 7, versículo 25, uma das funções sacerdotais é o ministério da intercessão. Abraão separa o dízimo e dá a Melquisedeque pela compreensão de que enquanto Abraão lutava, havia alguém intercedendo pela vida dele. É esse ministério de intercessão e de oração pela vida de Abraão que lhe possibilitou a vitória. Abraão reconheceu que ele só pôde ser vitorioso porque havia um sumo sacerdote do Deus Altíssimo intercedendo pela vida dele. Entenderam? Agora nós temos na nossa linha de pensamento um sacerdote do Deus Altíssimo que não é filho de Abraão, não tem nenhuma relação de parentesco com Abraão. Abraão vai gerar Isaac, que gera Jacó, que gera Levi, de onde saem os sacerdotes. Estavam lá o povo de Israel todos satisfeitos, dizendo assim: só da tribo de Levi sai sacerdote. Não pode sair da tribo de Judá, não pode sair da tribo de Rúben, não pode sair da tribo de quem? Issacar, de quem mais? De Rúben, de Benjamim. Não pode, só pode da tribo de Levi. E aí Paulo levanta e falou assim: opa, alto lá. Se vocês pensam que o melhor sacerdócio e o sacerdócio exclusivo pertence a Israel por causa de Levi, não se esqueçam que esse Levi, que é a base do orgulho de vocês, estava em Jacó. Não foi Jacó que gerou Levi? Então onde é que ele estava antes de nascer? Estava em Jacó. E Jacó estava onde antes de nascer? Em Isaac. E onde estava Isaac antes de nascer? Em Abraão. E agora esse Abraão, que vai gerar toda essa linhagem, ele encontrou com um sumo sacerdote
que não faz parte dessa linhagem meramente histórica e meramente humana. Existe um sacerdote que é maior do que a tribo de Levi, que é maior que o povo de Israel, que é maior do que qualquer coisa meramente humana. Existe um sacerdote que é atemporal. Por isso que a Escritura faz questão. Procure na Escritura onde está a genealogia desse Melquisedeque. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar o nome da mãe dele, nem do pai dele. Você não vai encontrar quantos anos ele tinha, com quantos anos viveu, quando nasceu, quando morreu. Todas as informações são negadas pela Escritura para simbolizar e representar a sua natureza eterna e atemporal. Por isso que em Hebreus capítulo 7, vamos voltar a esse texto, começa dizendo assim, capítulo 7, versículo 1: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Melquisedeque primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Olha o versículo 3: sem mãe, ou sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. De que sacerdócio procede o Cristo de Deus? De Melquisedeque. Mas não é que procede de Melquisedeque, ele é o próprio Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura que ilustra esse Cristo de Deus, sem pai, sem mãe, não tem origem, não tem começo, ele é eterno, ele está além e acima de qualquer criação, porque ele é o Cristo de Deus. O sacerdócio do Cristo não é de Levi, porque não pertence a Levi, não pertence a Jacó, não pertence a Isaac, não pertence a Abraão, pertence ao mundo inteiro. Ao mundo inteiro. Onde está agora o orgulho nacional de Israel, que pensava que somente eles tinham sacerdócio? Quando eles pensavam, puxa, só nós temos um sacerdócio, aí Paulo falou assim, não, é verdade, vocês têm um sacerdócio de Levi, mas Levi é menor do que Melquisedeque. Por que Levi é menor? Ora, porque Levi, que recebe o dízimo do povo, não é assim na lei do Antigo Testamento? O povo pagava o dízimo, não era para a tribo de Levi? Não eram os levitas que recolhiam o dízimo das 11 tribos de Israel? Levi que recebia o dízimo, Levi foi quem pagou o dízimo para Melquisedeque. Levi podia ser grande no contexto da nação de Israel, porque eles eram os sacerdotes, porque eles recolhiam o dízimo do povo. Mas quando você compara esse Levi com Melquisedeque, Levi vira servo. Levi tem que ser agora abençoado. Mas não é Levi, pastor, foi Abraão. Olha na sua Bíblia, capítulo 7 de Hebreus, versículo 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Ou seja, quando Abraão pagou o dízimo, Isaac não estava nele? Isaac pagava também. Quando Abraão pagou o dízimo, Jacó não estava em Isaac, que estava em Abraão, pagou também. Quando Abraão pagou o dízimo, Levi está pagando o dízimo. E quando Melquisedeque abençoa Abraão, ele não está abençoando ele e toda a sua linhagem? Então, Melquisedeque abençoa Levi. E aí a Bíblia vai falar claramente, capítulo 7 de Hebreus, versículo 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior, isto é, Levi, é abençoado pelo superior, ou seja, Melquisedeque. Quem é maior? O sacerdócio de Levi ou o sacerdócio de Melquisedeque? E por que o de Melquisedeque é maior? Porque não tem pai, nem mãe, nem genealogia, porque não é judeu, porque não é da Torá, porque não é do cristianismo, porque não é temporal, porque não tem somente 2000 anos, porque não tem somente 3500 anos, mas é o sacerdócio universal que está trabalhando em toda a humanidade, intercedendo por todos os homens, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações, de todos os tempos, de todos os lugares. O Cristo de Deus não depende
de nada, absolutamente nada que seja humano e histórico, para realizar a sua obra de salvação a todos os homens. Ele é totalmente livre, ele é totalmente independente. Então nós não podemos querer restringir essa ideia, né, de que a salvação pertence a uma religião, pertence a uma denominação. Isso é o pior, né? Porque enquanto alguns pensam que a salvação depende do cristianismo, enquanto religião histórica, dentro do próprio cristianismo ele está todo fragmentado. E agora cada seitazinha dentro do cristianismo, cada grupinho no seu chiqueirinho dentro do cristianismo, fala assim: olha, não há salvação em nenhuma dessas igrejas. Na católica não tem salvação, ali também não tem, só na nossa igreja, porque a nossa igreja tem a verdade. Recordo-me ontem, né, estava com um pessoal, e eu há muito tempo não procuro o enfrentamento teológico, é sempre esperando uma oportunidade, um momento, às vezes ouvindo um tanto de bobagem e ter que ficar calado, porque não é o momento de falar, porque falar naquele momento não será o evangelho, vai virar carne, ego, vai dar briga, contenda, inimizade, orgulho, vai vencer, o outro vai ser derrotado. Então eu não mexo mais com essas coisas. Mas ontem uma pessoa disse assim para outra, começou uma briga, entenda briga no sentido, uma discussão boba entre duas pessoas, porque uma dizia para a outra assim: olha, presta atenção, você não está qualificado para servir a Jeová. E eu ouvindo a história, né? Porque para servir a Jeová, você tem que ter os méritos, e você não tem. Eu falei: agora eu vou entrar. Eu não posso, agora eu tenho que entrar. E se começar o confronto eu paro, mas eu vou entrar. E foi tão bom que Deus trancou a boca do leão. Eu falei sozinho. Não, a pessoa não me retrucou. E eu comecei falando assim: é verdade, fulano, ela está certa, você não tem nenhum merecimento. Verdade, você não tem, você é um pecador. Aí eu fui descendo o indivíduo lá para baixo, né? Na verdade, você não tem mesmo, coitado de você. Agora, ela não, ela tem os méritos. Tem. E ela não entendia que eu estava com uma certa ironia do discurso. E ela: está vendo aí? Ouve agora, ouve teu filho. E aí, pessoal, falei: você tem os méritos, você tem suficiência, tem poder, porque você pode. Ela: verdade. Eu falei: agora, para você saber se é verdade mesmo, você tem que saber qual é a vontade de Jeová. Qual é a vontade de Jeová? E eu não vou muito longe, quero te mostrar apenas um texto, eu disse, apenas um. E você, ao ler, vai saber se você faz ou não a vontade de Jeová. Aí eu fui lá para o texto de Gálatas capítulo 5, que diz que as obras da carne, que pertencem ao demônio, ao inferno, as coisas caídas, são claras e são conhecidas. E dentre as que ali estão, eu citei e ressaltei 3: inimizade, porfia e ciúme. Aí fiquei olhando. Se você tiver qualquer uma dessas coisas aqui, você não agrada a Jeová. E se você não agrada, você não está qualificada para servir Jeová. Na verdade, ninguém está qualificado para servir a Jeová. Na verdade, se nós servimos a Deus, o Eterno, é pela sua graça, pela sua misericórdia, é pela sua bondade, é pelo seu amor. Ele nos ama. Ele nos amou antes que houvesse mundo. E não amou, não foi você somente, Ele amou todos os homens. Afinal, a morte de Cristo não foi somente por você, como querem alguns, mas como está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 2, João dizendo: Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Diga alguma coisa. 2:2 de 1 João, Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Diga amém. Aí João fala: e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. É o Cristo de Deus, não é o filho de Davi, é o Logos eterno.
Alguém fala: pastor, mas eu não entendo. Como pode ser isso? Para mim, tudo começa ali com Jesus. Abra sua Bíblia rapidamente em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Eu estou lendo todos os textos, porque como é um assunto de base, isso aqui é assunto de fundamento. Então você tem que ver na Escritura, não basta que eu cite o texto. 1 Pedro, capítulo 1. Eu fico imaginando os comentários que o pessoal faz depois lá no YouTube, né? Ah, Jesus, tem misericórdia do teu povo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Olha o versículo 10 e 11. Foi a respeito desta salvação que os profetas, falando lá do Antigo Testamento, que os profetas indagaram e inquiriram. Então lá atrás, lá no Antigo Testamento, antes de nascer Jesus, antes do Cristo se fazer carne, é dito: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas. Ou seja, eles estavam investigando quando é que o Cristo haveria de nascer. Olha só, quais as circunstâncias, quando é que essa graça vai se materializar na história? E eles faziam tudo isso indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava. Quem estava em quem? O Espírito de Cristo estava em quem? Nos profetas. Os profetas do Antigo Testamento, pensando quando será que o Cristo vai nascer, eles inquiriam acerca dessa materialização, dessa manifestação histórica, mas eles só podiam fazer isso porque eles eram movidos pelo Espírito do Cristo que já estava dentro deles. Por isso você pode falar que o Cristo já estava trabalhando antes de ser Jesus de Nazaré. Vocês estão entendendo toda essa questão? Olha, João capítulo 1 é um capítulo excelente. Leia depois capítulo 1 de João, porque lá diz assim, olha, presta atenção: no princípio era o Verbo, no princípio era o Cristo, no princípio era o Logos, no princípio era a palavra, tudo é uma coisa só. No princípio era o Verbo, há um princípio. E o Verbo estava com quem? Com Deus, com a divindade. E o Verbo era Deus. Esse Verbo não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não é de Israel, não é do Ocidente, não é do Brasil, não é do cristianismo, não é de nenhuma religião, não é de nenhuma denominação, não é da IURD, não é do DEVAP, não é da Assembleia de Deus. Ele está lá no princípio eterno. Continua o texto: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida que traz tudo à existência, a vida que criou todas as coisas, essa vida que faz você existir. Você está vivo aí? Que está vivo? Se está vivo, diga glória a Deus. Esta vida que te faz existir estava nele, o que significa que ele é a origem. Essa vida que está aí, que gerou tudo isso, não vem do nada. Não vem do nada, ela vem do Logos. Ele é a origem, ele é a causa criadora de todas as coisas. E essa vida fluiu e agora está aí em você, está aí dentro. E agora é dito, versículo 4, João capítulo 1, versículo 4. Eu estou falando o texto em ordem. E a vida que estava nele, essa vida que agora está em você, era a luz dos homens. De quais homens? De todos os homens? Ou somente dos ocidentais? Somente dos brasileiros. Quando a gente olha para um oriental, com todo o respeito aos orientais, mas porque é uma cultura um pouco separada e distante da nossa, não gera alguma estranheza? Sim ou não? Se ele tiver vestido com uma roupa mais típica da sua região, você não olha assim meio desconfiado? Hã? Se você vir alguém de turbante na cabeça, não dá uma ideia assim: esse pessoal vem de onde? Qual é a religião dele? Qual é o Deus dele? Nós não temos esses problemas, não? Temos ou não temos? Nós julgamos pelas roupas,
pelos costumes. Nós julgamos por aquilo que para nós parece estranho. Mas é dito que o Logos, que é a origem de tudo, dentro do homem, ele é a luz dos homens. Essa luz que está no espírito humano, poderia dizer que é o espírito humano, porque Deus, quando cria Adão, que é a humanidade, Ele sopra nas suas narinas o espírito, que é o ruá, que é o pneuma, que é o vento, o fôlego, o alento. O problema é a questão de tradução. Quando fala que Deus soprou nas narinas o fôlego de vida, o que você pensa? Que Ele deu um soprinho assim, né? Aí um soprinho, aí o homem ficou todo assim. O que é o sopro de vida? O que é o fôlego de vida? É a vida que é soprada, é a vida que agora ela é insuflada, está certa essa palavra? Para dentro do homem. Essa vida, esse fôlego, a palavra ruá no hebraico, se fosse grego seria pneuma, se traduz por espírito. Deus sopra, é o espírito divino para dentro do homem. Esse espírito divino é a própria vida. Vida não é uma coisa, vida é Deus, Deus é a vida. E não há vida fora dele, ele é a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Essa vida dentro de nós, que é esse Espírito divino, é uma candeia, é uma luz. Está lá o homem longe, distante de Moisés, distante do Ocidente, distante da Bíblia. Ele pode estar nos confins do mundo, tem uma luz dentro dele, que brilha, que revela, que mostra o Cristo de Deus. Esse Cristo não precisa de pegar um ônibus ou um avião para ir pregar nos confins da terra. É verdade que Ele enviou os seus apóstolos e a sua igreja a pregar o Evangelho, mas isso é graça divina. Não pense que só você pode levar a salvação. Você pode ser um canal de bênção e levar o Evangelho histórico para os confins da terra, mas isso é graça divina. Se você não for, o homem lá não vai perecer por isso, porque o Cristo está dentro dele e é a luz que ilumina a sua consciência. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, rapidamente, estou quase encerrando. Capítulo 6, versículo 45. Estou aqui pensando, enquanto vocês abrem aí, é a raiva e o ódio das pessoas, ou de muitas delas, quando ouvirem essa mensagem na internet, vão ficar com raiva porque estamos dizendo que a salvação de Deus pertence a Ele e Ele dá a quem Ele quiser. Pessoas vão falar assim, não, então já que é assim, por que eu sou crente? Se você é crente para ser salvo, pode deixar de ser, que você está perdido. Quem faz alguma coisa querendo algo em troca, pode parar. Deus não é mercenário e Ele não vende a salvação. Tudo o que Ele dá é gratuito, é amoroso, é misericórdia, é bondade. E qualquer coisa que o homem faça, seja em termos de dinheiro, de jejum, de oração, de asceticismo, nada disso pode pagar absolutamente nem o ar que você respira, que dirá a eternidade com Deus. João capítulo 6, versículo 45, diz assim, versículo 44, 45, ninguém pode vir a mim, disse Jesus, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o... Quem é que leva a pessoa? É o Pai que leva. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. O que está escrito nos profetas? O mundo ocidental será ensinado por Deus. O cristianismo será ensinado por Deus. Os crentes do século, os crentes da era cristã serão ensinados por Deus.
Como é que diz na sua Bíblia aí? E serão todos ensinados por Deus. Quem é que ensina? É Ele quem ensina dentro de cada um de nós. E aí Ele pode certamente usar de vários meios. Ele pode usar uma pessoa para pregar para você? Pode. Se Ele quiser, Ele pode usar as pedras para clamar. Ele pode usar uma mula para repreender. Ele pode usar a criação para te fazer pasmar diante da beleza, e naquele momento você ter a revelação de que é o Criador por detrás de todas as coisas. Como Ele também pode fazer, simplesmente fazer a luz brilhar sobre você, como aconteceu com Saulo de Tarso. Quando ninguém queria pregar para Saulo, porque ele era um homem muito violento e inimigo do povo de Deus, falou assim: eu brilho sobre ele sem a cooperação de ninguém. Eu simplesmente brilho, o derrubo por terra e o converto a mim. A salvação pertence a Deus. É lógico que a religião ou o protestantismo, ele tem um papel na história dos homens. Esse papel ele é importante. O que não podemos fazer é dar a ele o papel que não lhe cabe. O cristianismo, vamos colocar em termos do evangelho pregado na história, tem o seu valor, lógico, uma bênção, glória a Deus. Mas o fato é que a salvação de Deus não está restrita a essa grande religião chamada cristianismo e a nenhuma outra. O próprio Cristo, ele foi lá em Israel, começou a chamar um por um, foi chamando Pedro, Tiago, João, André, Mateus, foi chamando, numa dada ocasião ele falou assim para as pessoas: olhem para mim. O judaísmo, João capítulo 10, o judaísmo é um aprisco. Essa nação de Israel é só um aprisco, onde estão aqui as ovelhas que me pertencem. As minhas ovelhas estão aqui. E eu vim aqui no aprisco do judaísmo para tirar daqui as minhas ovelhas, porque o aprisco é uma habitação temporal. Em outras palavras, o aprisco, a religião, tem o seu papel, tem a sua importância, mas é uma importância temporal, é uma importância pedagógica, é uma questão da necessidade humana, de homem para homem, e Deus da sua misericórdia fala: fiquem aí, mas logo logo eu pessoalmente vou aí chamar você e tirar você daí e levar para os pastos verdejantes. Aí talvez os judeus poderiam dizer: aí está vendo? Se ele veio tirar suas ovelhas daqui, é porque nós somos o povo escolhido, as ovelhas dele estão aqui. Aí Jesus fala assim: e eu tenho muitas outras ovelhas que não são deste aprisco. Tem muitas ovelhas em tantos outros apriscos. Esse aqui é só um aprisco, mas tem milhares de apriscos, e as minhas ovelhas estão em todos os apriscos, e eu vou em cada um deles, e a mim convém chamar cada uma delas pelo seu próprio nome. Essa é a salvação de Deus. Por isso que há dois grandes textos, eu vou somente citar pelo horário, no Apocalipse, capítulo 7, foi o que nós lemos no início da reunião. Eu vou ler porque não tenho agora ele de cor, mas ele é pequenininho, e é um texto que traduz essa obra de salvação atemporal, maior do que os homens, maior do que a história, maior do que os apriscos. Capítulo 7, versículo 9 e 10. Depois dessas coisas, é João falando numa visão que ele teve. O que João viu? Eu vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Imagina. Essa grande multidão que ninguém podia enumerar, ninguém tem como contar, não tem como mensurar. É porque são pessoas de muitos lugares, de muitos tempos. Vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas. Diga, de todas. Olha para o seu irmão, fala: é de todas. Você estava pensando que era só do Ocidente? Pergunta. Ué, por que não pergunta? Você estava pensando que era só quem?
Naquele dia está ali, ó, grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações. Vai ter maia lá? Maia? Vai ter malaio lá? Vai ter chinês? Os chineses vão, será? Vai ter, digamos, índio? O índio lá. Ah, mas é que ele servia a Tupã. Tupã foi o nome que ele deu para o mesmo Deus que te criou. É a língua dele, não é outro não. Esses muitos nomes só pertencem aos homens: Jeová, Iavé, Javé, Tupã, Alã. Mas no caso é Alá. São nomes que os homens dão para o inominável, porque o eterno é inominável. Não tem nome no mundo, no universo, que possa defini-lo, porque ele é indefinível. Porque definir é pôr fim, pôr fins, limites a um objeto, e ele é onipresente, ele é infinito. Todo o cosmo e os multiversos existem nele. Então lá vai ter índio. Pastor, mas o índio tem mandinga. Crente também tem mandinga. Evangélico tem mandinga. Evangelho jejua. Para que ele jejua? Para Deus garantir para ele um emprego. Aí ele ganha um emprego e fala o quê? Deus me deu porque eu jejuei. O Cadmo conseguiu um emprego? Não, porque ele não jejuou. Então esse Deus vende um emprego à custa da tua fome. Isso é mandinga. E Deus não tem nada a ver com essa sua mandinga. Água benta, Deus não tem nada a ver com isso. Óleo ungido, só meleca. Vocês estão entendendo? Lá vai ter gente de todas. Olha, vamos para a Bíblia de novo, vamos lá. Depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos. De todas as tribos também? Não, nações, nações dá o sentido de um povo civilizado, uma nação. Ora, a tribo nem sempre é civilizada. Tem tribos que estão aí, que andam pelados. Os pelados da tribo vão estar lá. Aí vai mais vestido com a vestidura branca. Mas como pode? Tem tribos que desapareceram e nunca leram um versículo da Bíblia. Se perguntasse quem era Moisés, não saberia. Jesus também não. Mas e como é que está aqui, que naquele dia terá pessoas de todas as tribos? Quem buscou lá? Quem revelou? A luz que dentro do homem revela a Deus. É o Deus que está além de qualquer coisa, de toda nação, tribos, de todos os povos e de todas as línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Isso é que é o Evangelho eterno, atemporal, universal, que não depende dos dogmas humanos para salvar qualquer pessoa. Por isso que em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, que é o texto que fala do juízo final. E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Vocês estão entendendo a cena? Um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença, da presença dele, fugiram. Os céus e a terra fugiram. Por que os céus e a terra têm que fugir? Porque céus e terra é apenas uma dimensão, e essa dimensão não comporta todos os homens de todos os tempos, de todos os lugares, porque a terra é limitada no seu espaço, e aqui serão julgados todos os mortos. E vi os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante dele. Então se abriram livros, e ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. Interessante que a igreja
enquanto igreja, no propósito divino, não será julgada nesse trono branco. Ela tem o tribunal dela particular, que é o tribunal de Cristo. Aqui estão todos aqueles que não eram da igreja, todos eles. No dia do julgamento, então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, cada um segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno entregaram seus mortos. Então cada um foi julgado segundo as suas obras. Versículo 15. E se alguém... Tem uma hipótese aí? Tem na sua Bíblia? Acompanha aí. 20:15 de Apocalipse. E se alguém... Tem uma hipótese? E se alguém foi achado inscrito no livro da vida? Não está errado? É que eu não estou lendo, eu estou de cor. Então eu vou falar de novo. Olha na sua Bíblia. E se alguém foi achado escrito? Tem aí uma possibilidade remota. De repente alguém estava com o nome escrito. Hã? Eu estou errado? Vocês estão certos? E se alguém... Qual é a hipótese? Tem alguém cujo nome não está aqui no livro da vida? Se manifeste. Porque se houver, esse cujo nome não está aqui, sofrerá a morte eterna. Esse texto é claro. Ele quer dizer naquele grande dia que é o juízo final, em que todos os homens serão julgados. Muitos, mas milhares terão seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro. Porque a hipótese é, porventura, tem alguém que não tem o nome aqui? Tinha muitos nomes, ele está perguntando, tem alguém que não tem o nome aqui inscrito? Porque se você não tiver, está fora. Essa questão, essa hipótese, é a hipótese de haver alguém que ficará de fora. O que significa que milhares e milhares, milhões e milhões estarão dentro da salvação de Deus. Agora olhe para mim, eu vou encerrar agora. E aqui cabe uma advertência, eu não posso parar aqui sem falar para vocês. Cuidado com o coração dos irmãos. Porque essa mensagem tão graciosa, ela pode gerar no seu coração, ela pode te enganar. Não a mensagem em si, mas o seu coração pode te enganar. Está todo mundo salvo, ele vai salvar todo mundo. Por que eu tenho que congregar? Por que eu tenho que ser bonzinho? Por que eu tenho que fazer isso? Seu coração pode te enganar. E você achar que agora você deve ser negligente em nome da graça divina. Essa graça tem que te comover, te constranger. Essa graça tem que te atrair. E você agora tem que amar ainda mais esse Deus eterno, maravilhoso. E falar assim, como esse Deus é bom, como Ele é maravilhoso. E agora eu quero amá-lo, e eu quero servi-lo pelo que Ele é. Eu não quero mais servi-lo como quem barganha. Não vou fazer isso ou aquilo para ganhar qualquer outra coisa dele, porque Ele já nos deu tudo. Ele deu o seu próprio Filho como redenção, nos deu o seu Filho enquanto vida dentro de nós, nos deu o Filho enquanto vida eterna. Ele te dá a vida, a existência humana, o ar que você respira, o seu corpo, suas veias, músculos, todos os seus sistemas, o alimento, o pão de cada dia, inteligência, dons, capacitação. Ele nos deu tudo e não te pediu nada. Você tem que falar assim, puxa, eu quero ser eternamente grato diante de tão grande graça, diante de tanta bondade. Se você acha que não vale a pena servi-lo, já que é tão gracioso assim, já que no final, segundo o seu coração enganoso diz, vai dar tudo certo, é porque você é perverso, é porque você não ama o Criador, e você não sabia disso, só descobriu agora. Ou seja, você estava fazendo tanto de coisas para tentar comprá-lo. Você achava que estava enganando a Ele, mas ninguém engana. E agora você descobriu que você nunca foi essas coisas que você pensava que era. Então você pode também se arrepender. Falar, Senhor, dá-me uma nova disposição. Este é o Evangelho de Cristo, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém?